Ei, gente, vocês sabem, né, que o Paulo Gustavo tá com essa enfermidade e ele foi entubado e agora ele tá com um pulmão artificial, uma máquina que substitui o pulmão dele, porque o pulmão dele tá muito fraquinho. E ontem o Agnaldo Timóteo foi embora. E a gente tem que se cuidar, a gente tem que usar máscara, a gente tem que usar o álcool, a gente tem que ter o distanciamento social, a gente tem que evitar aglomeração, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde psíquica. Quanto mais a gente escuta o negativo desse momento que a gente está vivendo, mais a gente ativa no nosso cérebro a amígdala, que é o local do medo. A gente tem que buscar coisas positivas. A gente tem que ter a força de entender, igual Hipócrates falou. Hipócrates, 370 anos antes de Cristo. Hipócrates é o pai da medicina moderna. Hipócrates é aquele que, do juramento de Hipócrates, que os médicos, na hora que se formam, eles fazem o juramento de Hipócrates. Hipócrates, 370 anos de Cristo, já falou que a gente não tem que depositar na mão do médico a nossa saúde ou a doença. A gente tem que voltar para a gente. E o nome disso é psicossomática. Como que um rapaz tão bem-humorado, tão que faz graça o tempo todo. E eu me lembro, eu gosto muito do Paulo Gustavo, porque eu lembro dele desde o filme da Lília Cabral, que ele era o René. E a Lília Cabral chega lá com a questão no casamento, estava separando do marido dela no filme, que era o José Maia. E ela conhece até aquele rapaz que morre afogado no Rio São Francisco, que eu não me lembro o nome dele agora, morreu afogado tem 4 anos. Ele morreu afogado um mês antes do meu pai ir embora, em 2016. Ele estava lá gravando no Rio São Francisco com Camila Pitanga e ele morre afogado no Rio São Francisco. E ela fez o Divas, ela fez com ele nesse filme. E o Paulo Gustavo era o cabeleireiro. E eu lembro dela chegar no salão e falar: repica Renê. Ele era o Renê. E daí ele vem fazendo sucesso. Eu acompanho ele, eu via nas entrevistas do Jô Soares, sempre muito bem-humorado, muito com humor fácil. E agora ele tá lá, com pulmão artificial, a máquina fazendo o papel de pulmão, passando, filtrando o sangue para o pulmão dele se restabelecer. O estado dele é gravíssimo. O estado dele é gravíssimo. Mas o que a gente pode aprender com o estado dele gravíssimo? E eu oro a Deus pela metafísica, por acreditar que eu acredito em um Deus que cuida da gente. Não de uma forma piegas, não de uma forma, um Deus que vai suprimir as necessidades, não. O Deus, quando não existe mais o que fazer. A questão dele é um milagre. Precisa de um milagre para o pulmão dele voltar a ter força, porque ele está com um pulmão artificial e que pode sofrer todos os intempéries, pode ter embolia pulmonar, pode ter tudo. Eu estava lendo ontem como é que é ter uma máquina, um pulmão artificial, eu nem quis ler mais, de tão angustiante que é. Não é tão simples assim. O pulmão externo fazendo papel do pulmão dele, que o pulmão dele não estava mais... Porque essa doença vidrifica o pulmão, né? Uma doença que depois deixa sequelas terríveis. Olha aquele rapaz, apresentador de TV, que ficou muito grave, voltou, e ele falando: faz o exercício só de respirar e botar para fora, porque quando você tem essa enfermidade, você não consegue respirar e botar para fora. A gente tem que aprender alguma coisa. Eu tô aqui, vou mostrar para vocês, eu tô aqui em Vitória, no centro de Vitória, ali é o Porto de Vitória. Vitória é uma ilha. Lá atrás é o Morro Penedo, e eu tô indo para casa da minha amiga, a minha Letinha, filha da minha amiga Laurinha, tô indo para lá. E senti desejo de fazer vídeo com vocês, falar com vocês. Vocês estão me vendo? Fala aí se vocês estão me vendo. E de fazer esse vídeo, falar com vocês o quanto que a nossa vida é assim. O quanto que a gente tem que deixar de ser como nós somos. Hoje é domingo de Páscoa. O quanto que a gente tem que deixar de ser ressentido. O quanto que a gente tem que deixar de carregar mágoas dentro da gente. A etimologia da palavra mágoa é má água.
o quanto que a gente tem que deixar de ser infantil, o quanto que a gente tem que amadurecer. Eu acabei de fazer uma live agora no canal de YouTube, só que travou, não sei o que aconteceu no final. Eu tive que encerrar, porque as pessoas não estavam me assistindo. Então, o quanto que a gente tem que ter maturidade, o quanto que a gente tem que ter a capacidade de buscar ajuda, a capacidade de melhorar. Eu fiz 4 posts aqui no feed do Instagram falando que é Páscoa. Páscoa não é o coelhinho da Páscoa que trazem para mim. Páscoa é vida. Páscoa é deixar de ser ressentido. Páscoa é amadurecer para enfrentar a vida com mais propriedade. Não carrega nada dentro de você. A vida é muito um cristal. A vida é muito um cristal que ela acaba. Aquela voz maravilhosa do Agnaldo Timóteo, eu sou daquelas, eu sou de 1960, eu tenho 60 anos. Foi embora, não existe mais. O Lázaro foi embora, a Anissete Bruno foi embora, o Major Olímpio foi embora, são os que eu lembro. Pode ter ido embora alguém da sua... A avó da madrasta do meu filho foi embora com 80 anos. Você vai ficar até quando? Até quando você vai ficar carregando mágoas dentro de você? Até quando você vai viver uma vida que não vale a pena ser vivida? Até quando você vai achar que o problema da sua vida está na mão do outro? Até quando você vai continuar com essa postura sua de revolta? A revolta volta para você. Vai lá no meu canal de YouTube e assista as lives que eu faço sobre psicossomática. O cantor do Roupa Nova, ele foi embora porque ele tinha um câncer. E aí acabou pegando essa doença da pandemia. Mas ele já estava vivendo um câncer. Toda doença, até essa que é virótica, que é vírus, ela é emocional. Porque o seu corpo tem que estar com a imunidade baixa para você ter essa doença. Até essa doença é emocional. Ninguém que está com a saúde psíquica, com a saúde física bem, esse vírus vai entrar. Se ele entra, é porque de alguma forma o seu sistema límbico ele está abalado e você carrega muito na amígdala os medos, no hipotálamo as emoções negativas. Se você é uma pessoa negativa, busca análise. Não fica desse jeito, não. Tenta entender por que você leva a sua vida desse jeito. Tenta entender por que você está carregando a sua vida desse jeito. Não fica desse jeito, busca ajuda. Nós temos que buscar ajuda. Eu estava falando lá, tá postado agora, acabei de postar no canal de YouTube, como escolher um profissional. Como escolher um profissional para nos ajudar, porque a gente vai construir uma relação. Mas não espere que o psicólogo vai falar, ah, tadinha, tá com ferida na alma, ó, bonitinha, vem cá, vou te dar colo. Não, o melhor psicólogo é aquele que faz você sair do seu local que você está para um local diferente. Porque muitas pessoas estão em um local onde elas estão confortavelmente no papel ou de vítima, ou de salvadora, que salva todo mundo, ou de perseguidora, perseguindo a todos. Então, a gente tem que sair desse local, a gente tem que ir para um local melhor. Um local onde a gente vai olhar para a gente com maturidade. Um local onde a gente vai olhar para a gente e entender o que eu estou fazendo com a minha vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu tô levando a minha vida desse jeito? Por que eu tô achando que é meu marido, que é minha esposa, que é meu filho, que é minha filha, que é minha mãe, que é meu pai, que é o governador, que é o presidente, vão ser responsáveis pela minha vida? A única pessoa que é responsável pela sua vida é você. Você. Eu gosto muito do Hipócrates, falou 370 anos antes de Cristo. 370 anos antes de Cristo. Não é o médico que ajuda você. Ele pode te dar um caminho. É você que ajuda você. É você que restaura a sua vida. Só que ninguém, hoje nós estamos vivendo uma era que é muito mais fácil botar na mão do outro. É muito mais fácil dizer, o presidente é taxista, motorista, ista. Eu não posso falar as palavras, senão o Instagram derruba o vídeo. Ele não é ista nenhum. Eu sou
feminina, conservadora, de direita. Não sou de extrema direita, não, sempre fui de direita. Não acredito em nada que é reacionário, não acredito em nada que é bandernagem, não acredito em nada que é com desordem. Eu acredito na ordem. Por isso que eu gosto do que está escrito na nossa bandeira do Brasil: ordem e progresso. Eu não acredito que as pessoas ainda acham que vai ter um Deus salvador, um cara salvando a nossa vida. Não. Você está preparado para acabar os empregos? Porque vai acabar os empregos. Você está preparado? Você está preparado para saber que daqui a 10 anos o mundo não é esse mundo que a gente está vivendo? Você está preparado para saber que pode imunizar a população inteira, tanto que está se vacinando 1 milhão de pessoas por dia no Brasil. Nós saímos na frente de vários países da Europa. Vai lá ver o que está acontecendo na Europa. E você está preparado para saber que é o fim do emprego? Porque desde lá, quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, e ele bota tudo no emprego, no trabalho, nós já passamos disso. Você está preparado para as mudanças que estão vindo? Você está preparado para a mudança que vai acontecer na Terra? Você está preparado para saber que nunca vai existir novo normal? Você está preparado para saber que nós mudamos? Você está preparado para saber que a vida mudou? Você está preparado? Você está preparado para entender que depende de você e não depende de nós? Vai lá no meu site, institutocassiarodrigues.com. Eu tenho um grupo de terapia que começa no dia 10 de junho. Já está quase cheio a turma. Vem fazer terapia de grupo comigo. São 8 meses, onde você, no ato da inscrição, e você ainda tem que mandar um questionário. Não são todas as pessoas que podem estar no grupo de terapia, não. Depende muito do perfil da pessoa. Tem pessoas que não se adequam ao grupo de terapia. Vai lá no site institutocassiarodrigues.com e vê o pré-requisito e manda um WhatsApp para 2799-505-1960. Só pro WhatsApp. Você vai receber um questionário para ver se você pode ou não participar do grupo de terapia. Não aceite ficar do jeito que você está, porque o mundo nunca mais será aquele mundo do dia 11 de março de 2020. Já era aquele mundo acabou. Daqui a 10 anos tem profissões que não vão existir mais. A sua profissão talvez deixe de existir se você achar que você tem essa forma de viver achando que alguém vai te dar uvas na boca. E esse perfil é um perfil que é um perfil de pessoas que são acomodadas. Vou ir em direção à casa da minha amiga, vou lá, vou passar a tarde com ela, mas eu gostaria que vocês entendessem que depende de vocês. Depende de vocês. Nós temos várias coisas acontecendo no Instituto Cássia Rodrigues, porque a vida não para. Mesmo que uma doença esteja batendo na porta de várias pessoas, a vida continua, só deixa de ter vida quando a gente deixa de existir. Hoje, o Agnaldo Timóteo não está mais com a sua grave voz nos alegrando. E eu gosto de cantores com vozes graves. Eu gosto do Fernandinho. Fernandinho de Campos do Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, onde ele diz: a morte não reteve Jesus. Eu gosto de cantores com a voz grave, talvez porque eu tenho a voz grave. E você vai ficar até quando achando que é seu marido que tem que mudar, que é seu pai que tem que mudar, ou que sua mãe, que é narcisista, tem que mudar? Sabe por que eu parei de fazer live de mães narcisistas? Porque eu não aguentava mais você achar que sua mãe com 90 anos, ela 80 anos, ela tem que mudar porque você foi criado sem afeto, você foi criado sem carinho, e você com 50 anos não deu um jeito na sua vida. Simplesmente, vou parar aqui para acabar essa live, simplesmente você tem que entender que se você não mudar, a sua vida não vai mudar. Se você não mudar, a sua vida não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Não adianta você ficar achando que é o outro que vai mudar. Busca mudar a sua vida. Para de achar que é seu marido, sua esposa, seu filho, presidente da República.
Para de achar, muda você, corre atrás você para mudar a sua vida, corre atrás você para revolucionar a sua vida. Não é o cirurgião plástico que vai revolucionar seu rosto, é você que vai ter saúde psíquica, porque a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, a Bíblia é maravilhosa. Eu creio demais em Deus, mas eu creio demais também que Deus não pode ajudar você se você não fizer alguma coisa. O Paulo Gustavo está necessitando de um milagre para aquele corpo voltar a ter força. Mas eu fico pensando, será que ele estava dando conta de saber que ele é o que banca toda a família dele, que ele é o que construiu todo, um rapaz que não tinha nada, que começa lá com o Fábio Porchat no Teatro do estudando lá com não sei direito onde ele estudou, mas foi com o Fábio Porchat no local lá no Rio de Niterói, e aí ele virou aquela pessoa que deixou a família dele toda bem, a irmã dele trabalha com ele, a mãe dele, ele fez um musical só para a mãe dele poder cantar. Será que ele estava dando conta de saber que ele estava ficando sem recurso? Porque é um ano que os artistas não estão ganhando dinheiro. Será que ele estava dando conta? São tantas perguntas que ficam dentro de mim que talvez não tenham respostas. Eu estou vendo vários artistas não ganhando dinheiro porque os shows acabaram. Não dá para fazer show. Não dá para ter o show e o número de pessoas mais enfermas está assustadoramente aumentando porque não se fizeram o hospital de campanha ano passado, em abril, quando o executivo mandou verbas para todos os estados para fazer o hospital de campanha. O lockdown simplesmente é para poder preparar os hospitais, não é para evitar a doença, porque nos Estados Unidos, em Nova York, foi comprovado que as pessoas iam para a rua, trazia para quem estava dentro de casa. Olha o caso da Anissete Bruno. Anissete Bruno, ela adoeceu num contato só, ela não saiu de casa durante 8 meses, um contato só que ela teve com a pessoa enferma. Era a mãe do padre Fábio de Mello também, com a sobrinha dele também, que trouxe. Então, porque às vezes é dentro de casa que a gente está adoecendo, mas antes de pensar na doença orgânica, pensa na doença física, pensa na doença psíquica, como você está levando a sua vida, porque isso abaixa a sua imunidade. O mundo faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma muito negativa, e quanto mais informações você bota dentro de nós, a gente vai destruindo o nosso psiquismo. Tenta lembrar, o nosso cérebro é trino, porque quando tudo começou, todo mundo era réptil. Nós, dentro da barriguinha da nossa mãe, lá quando a gente tem a fecundação do óvulo com o espermatozoide, a primeira célula, e quando começa a se formar o embrião na barriga da nossa mãe, a gente parece um girinozinho. Então, o nosso cérebro é reptiliano. O primeiro cérebro nosso é reptiliano. Depois ele é límbico. Depois ele é evoluído, que é o do lóbus, que é o neocórtex. Então, a gente tem que tentar ter a inteligência das pessoas que tem 25 anos que a gente está estudando epigenética, mesmo que você tenha marca genética, mesmo que venha no seu DNA, mesmo que você tenha no seu desóxiorribonucleico, no gene lá, da primeira constituição da célula ovo, que estava o espermatozoide com a célula ovo, o óvulo e o espermatozoide, a primeira célula ovo que fez o primeiro núcleo, e dentro do núcleo tem o seu DNA. Mesmo que você traga na sua carga genética, hoje a gente já sabe que a gente trabalha com a epigenética. A epigenética não vai mudar seu DNA, mas ele pode não manifestar o que está dentro do seu DNA. Pode não manifestar, você pode não ter expressão gênica e manifestar o que está dentro do seu DNA. Então acorda, gente, muda a vida de vocês, sai desse papel. Eu tenho uma doença genética. Hoje nós já estamos trabalhando com epigenética. Tanto que nós vamos ter 2 aulas. Eu não sei se eu vou ministrar essa aula em julho, não. Acho que eu vou ministrar em agosto e setembro. Porque julho tem várias aulas. Eu acho que eu vou ministrar em agosto e setembro. Então, nós vamos ter uma aula de epigenética. Eu, doutora Leila e o doutor Alexandre, 2 aulas. Agosto e setembro, ou julho e agosto. Eu estou decidindo ainda. Tanto que eu não estabeleci os dias ainda. Para poder explicar o que é epigenética. O que está acima da genética. E eu gostaria que vocês entendessem que se vocês não mudarem a vida de vocês, de nada adianta encher você de remédio, de nada adianta ir em vários médicos, de nada adianta você ter bens materiais, porque a única coisa
A única coisa que está dentro de você e que você pode ter controle é o seu sistema límbico, é o seu sistema de emoções. Não alimenta a sua alma, seu psique. Alma, quando eu falo, não é alma do sobrenatural. Alma é o psiquismo. Alma é onde adoece primeiro, porque primeiro a gente adoece na alma, a gente perde a esperança. Primeiro a gente perde a esperança que os dias vão mudar, porque vai mudar, as coisas vão passar. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. Quem tem 60 anos já viu várias coisas passando. Só nunca vivi uma pandemia, né? Porque a minha geração ninguém viveu. A última pandemia que teve foi da gripe espanhola no século passado, no início do século passado. Mas para de alimentar o seu psiquismo com coisas negativas, alimenta o seu psiquismo com coisas positivas. E porque se você adoece, é porque algo vai mal no seu psiquismo, não é no seu físico. O físico, ele escorre do psiquismo. Algo vai mal no seu psiquismo. Não alimente a sua mente com coisas negativas, alimente a sua mente com coisas maravilhosas, com coisas que vão te dar esperança, com coisas que vão te dar capacidade de sair do sintoma, com coisas que vão te dar capacidade de você reformular a sua vida. Acredita nisso, muda a sua vida, porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Vem fazer comigo o novo curso de psicanálise que começa em junho, só tem 7 vagas. Ou vem participar do novo grupo de terapia que começa no dia 10 de junho, que está com poucas vagas. Vem fazer parte do grupo das pessoas que querem mudar a Terra. Eu preciso de gente que quer mudar a Terra. Você topa ser uma pessoa que quer mudar a Terra? E eu preciso de pessoas. Não dá para mudar a Terra com ideias só. Eu preciso de pessoas que vão mudar a Terra. Eu gosto demais da personalidade. Tem uma aula agora com o Dr. Alexandre dos Santos, e ele vai explicar da fase fálico-genital e fálico-uretal. E eu sou fálica-genital, eu sou daquela que eu quero mudar o mundo, eu quero revolucionar o mundo. A gente vai começar um novo projeto, e o ano que vem tem pós-graduação no Instituto Cássia Rodrigues, que o Instituto Cássia Rodrigues ano que vem já está afiliado ao MEC e vão ter várias pós-graduações. Agora, psicanálise não é pós-graduação, nem nunca será. Se tem um local que está te prometendo pós-graduação de psicanálise, foge, que é charlatanismo. Psicanálise é livre. Não existe psicanálise respaldada pelo MEC. O MEC não respalda a psicanálise. A psicanálise é uma ciência. Vai lá e assiste um vídeo que eu fiz com o Dr. Alexandre dos Santos. Mas se prometer o psicanálise pós-graduação, foge, hein? Foge, porque para você se tornar psicanalista, você tem que se constituir pelo tripé analítico. Não tem nada de tripé aqui para mostrar para vocês, mas é o tripé analítico que constitui o psicanalista. Não é uma formação teórica. Só a teoria te habilita a ser um teórico da psicanálise. A psicanálise se constitui pelo tripé analítico, que é você aprender a teoria e as técnicas, você está em análise, e depois você ter pacientes pilotos. E quando você tiver os pacientes pilotos, você vai ter que ser supervisionado por um psicanalista mais experiente. Então isso é o que a gente pode constituir da psicanálise. Viu no local psicanálise pós-graduação? Foge. Vai lá no site do Conselho Federal de Psicologia, você vai ver lá como se forma um psicanalista. O psicanalista, ele tem o respaldo. Dá medo de ficar parado aqui, ficar todo mundo passando, dá medo, que eu estou no centro de Vitória, dá um pouco de medo. Então, e lá tá, o psicanalista se constitui pelo CBO, como uma ocupação. E a psicanálise, ela é constituída um percurso analítico. A psicanálise, eu vou dar uma volta aqui, gente, parar de novo, porque eu estou ficando com medo. Vai dando medo, eu estou no centro de Vitória. É bom que vocês vão ver o centro de Vitória. A psicanálise se constitui pelo percurso analítico. Ela não se constitui pelo um curso. A psicanálise é uma teoria, uma técnica, um método de investigação, um método de tratamento, uma teoria e uma técnica. Então, ano que vem, quando a gente tiver as pós-graduações, aí a gente vai ter pós-graduação. Não vou falar não, porque não adianta, que não tem informações. Mas lá em julho do ano que vem, nós já estamos com o Instituto Cássia Rodrigues pelo MEC. E aí o diretor acadêmico do Instituto Cássia Rodrigues vai ser o Dr. Alexandre dos Santos. Já é Dr. Alexandre dos Santos. Ele que está constituindo o Instituto Cássia Rodrigues pelo MEC. Então, foge de charlatão. Hipnose funciona? Funciona, mas a hipnose é uma técnica. Coach funciona, tanto que eu tenho a formação em coach. Funciona, mas quando você usa nas empresas como uma técnica,
não adianta você achar que o coach vai ser aquele que vai ajudar você a entrar em análise. A gente tem que sair desse charlatanismo que tem no Brasil. Por isso que o ex-presidente da República faz hora com a cara de todo mundo. Porque ele conta com o charlatanismo que está dentro dele, que ele vai lubridiar várias pessoas. A gente tem que buscar entender as coisas de uma forma mais macro, de uma forma maior. Eu gosto muito da matéria macroeconomia, eu sou economista, né? Eu gosto muito dessa matéria, porque quando a gente entende as coisas de uma forma maior, a gente pode deixar no micro. Eu estou passando agora no centro de Vitória aqui, porque eu vou dar uma volta para ir para casa dos meus amigos, que eu vou lá ver minha querida Laurinha. Vou chegar lá para ver minha querida Laurinha. E quando eu começo a fazer vídeo, eu me empolgo, não quero parar mais. Então, a gente tem que entender da macrovisão, a gente tem que ter uma macrovisão para chegar na microvisão. O ser humano, ele é micro, mas ele faz parte da macro. Tanto que a função holística não tem nada a ver com nova era. Aí o pessoal pega os termos e bota no metafísico. Metafísico é o que nós precisamos, todos acreditar, todos que amam Paulo Gustavo, de acreditar que aquele corpo vai ter vida. Hoje eu me emocionei muito quando eu lembrei o quão tão feliz ele é. E por que o hipotálamo dele, a amígdala dele, ele tinha muito medo de ter essa doença. Ele tinha muito medo. E parece que quem tem mais medo, parece que são essas pessoas que acabam ficando enfermas porque elas não sabem lidar com a coisa psíquica, né? A importância de fazer análise para a gente poder se conhecer. Quando foi lido lá no Oráculos de Delfos, que era algo metafísico, né? Conhece a ti mesmo. Quando Sócrates fala do conhece a ti mesmo, a gente tem que ter esse cuidado, né? De conhecer a gente. A gente tem que se conhecer para saber nossas fraquezas, para saber nossas fortalezas, para saber onde a gente é capaz de ir, onde a gente não é capaz de ir. A gente tem que ter essa capacidade de sair do local e ir para um outro local. Então, eu desejo que vocês não adoeçam, mas eu desejo que vocês se conheçam. Eu desejo que vocês se conheçam, porque quando a gente se conhece, nada vai ter importância. Nada vai ter importância, porque a gente se conhece. A gente está vivendo um momento que a gente tem que ficar longe das pessoas queridas. Mas você já ouviu falar de WhatsApp? Você já ouviu falar de ligação de vídeo? Quantas pessoas estão indo embora sem ter contato com os outros, né? A gente não pode fazer o rito da passagem, que é se despedir das pessoas de uma forma efetiva naquele rito da passagem, quando as pessoas vão embora. Então, mas você pode revolucionar a sua vida. Você pode transformar a sua vida, entendendo que depende de você, não depende de mim. Porque se dependesse de mim, eu estava ferrada, porque eu ia ter que mudar todo mundo. Depende de você. Depende de você renascer para a vida. Aproveita hoje, que é domingo de Páscoa, que as mulheres chegaram no túmulo lá para procurar o corpo de Jesus e ele não estava, porque a morte não reteve ele. Esse é o metafísico. Quer você creia, você não creia, mas a palavra Páscoa quer dizer renascimento. A palavra Páscoa quer dizer ressurgir. A palavra Páscoa quer dizer nascer para uma nova vida. E nós temos que ter essa coragem de renascer para uma nova vida. Eu conto com você para a gente mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo, mas eu preciso de vocês para ajudar eu a mudar o mundo. Vem fazer as formações no Instituto Cássia Rodrigues. Temos uma nova formação de psicanálise começando em junho, 7 vagas. 7 vagas. A de abril já fechou desde dezembro. E eu tô com essa turma que começou em novembro. A psicanálise é 100% online. E que você não quer fazer o curso, você pode participar do grupo de terapia, que são 8 encontros. Começa no dia 10 de junho. E em julho, agosto, setembro, a gente vai ministrar 2 aulas daquilo que está acima da marca genética. Porque algumas pessoas têm adormecido no DNA dela alguma enfermidade e pelo várias coisas que a gente vai aprender na aula, esse DNA é despertado e a expressão gênica faz aparecer. Você acende mesmo o interruptor que está lá dentro do seu gene.
E por quê que outros não? Por que que algumas expressões gênicas são acendidas e outras não? Então, nós temos que ter essa capacidade de mudar a nossa vida. Lembra? 370 anos antes de Cristo, Hipócrates já falava: não é o médico que te cura, é você que se cura. Mas você tem que ter uma visão diferente da vida. Porque quando você chega destruído, aí você vai precisar de uma máquina para fazer o papel de pulmão artificial. Beijo no coração. Beijo no coração. Os cursos do Instituto Cássia Rodrigues são 100% online. O Instituto Cássia Rodrigues, ele funciona 100% online. Quer entender como? Vai lá no site institutocassiarodrigues.com. Lá tem as informações. O Instituto Cássia Rodrigues funciona 100% online. O tripé analítico, do percurso analítico, é 100% online. As plataformas estão maravilhosas. Hoje a gente está conseguindo várias coisas. Beijo no coração. Tchau.